Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que traz sempre informações, curiosidades e conhecimento para a área da construção civil. Hoje vamos falar sobre incorporação imobiliária. Você sabe exatamente o que é isso? Para esclarecer esse assunto, nós temos alguns convidados importantes. Um deles, Ageu Ramos, engenheiro civil, autor de livros, foi diretor da Incol por muitos anos, uma empresa que foi referência no Brasil na área da engenharia. Ele é consultor hoje em empreendimentos imobiliários. Também está com a gente aqui nessa mesa o Marcos Mauro, que é vice-presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, para a região sul. E também conosco aqui, Alberto Fleit Lemuc, ele que é engenheiro civil e diretor de negócios da LBX Construtora. Eu começo então perguntando já para você, Ageu, uma pergunta que pode parecer muito óbvia, mas eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, não sabe exatamente o que é uma incorporação imobiliária. Você consegue explicar para a gente, a ponto de nós, que somos mais leigos, entendermos exatamente o que é isso? Olha, a definição da lei é muito complexa e você precisa entrar nos conceitos de palavras que habitualmente as pessoas não conhecem. E às vezes eu pergunto para vários empresários, para engenheiros, para as pessoas que estão no ramo, o que é incorporação imobiliária, e a resposta não vem, porque é complexa. Eu vou tentar sintetizar para você disse que é leiga, então, dizendo o seguinte: a incorporação imobiliária é um processo jurídico, ou seja, um revestimento jurídico sobre uma edificação que permite com que a comercialização, a alienação das unidades autônomas seja feita antes da obra acabar. Ou seja, é a famosa venda na planta, né? Então, depois que sai o habite, você não tem mais incorporação. Okay? A incorporação é todo o processo que antecede a construção, a execução da obra? Não, durante a construção, inclusive, você pode começar uma obra sem a incorporação e no meio dela você registrar o memorial de incorporação e transformá-la em incorporação. Entende? Agora, para vender qualquer unidade autônoma, você tem que ter o memorial de incorporação registrado a partir da Lei 4.591, que é de 64 e sofreu várias atualizações, mas você precisa esse revestimento que te permite vender. Por quê? Nem toda construção é uma incorporação imobiliária. Não, absolutamente. Você pode construir sem incorporar, né? Mas incorporou, entrou na lei, aí só pode vender se tiver registrado o memorial de incorporação. Que é uma forma, só um minutinho, que é uma forma de dar garantia para o adquirente, porque o memorial de incorporação elege vários documentos, projeto, documento do terreno, certidões do incorporador e tal. Então você pode ir ao cartório, folhear isso, poucas pessoas vão, mas está lá, né, para ir, e aí você olhando isso, isso é seguro. Eu vou entrar e vou comprar. Exatamente, é a segurança que o comprador, que o investidor tem de que aquela obra... Isso, tá legal, digamos assim. Tem alvará, tem o memorial de incorporação registrado, não há irregularidade. Não há irregularidade. Essa é a importância do amigo que está assistindo entender exatamente que a venda de um empreendimento sem a devida incorporação, sem esse devido revestimento jurídico, como a Ageu comentou, isso caracteriza crime. Fraude. Então a importância para o adquirente, para o leigo que não conhece o processo da incorporação, dele buscar essas informações nos devidos lugares, para que ele tenha realmente a realização do seu sonho, que é a casa própria, que seja concretizado de uma forma legal. E o Sinduscom, ele aqui na cidade de Maringá, ele tem um programa chamado Selo Legal, que estabelece exatamente isso. Se você passar em frente a uma obra aqui em Maringá, o tapume da obra tem um selo com a marca, a logomarca do Sinduscom,
dizendo exatamente que toda a documentação de incorporação dessa obra foi apresentada ao Sinduscom e o Sinduscom caracteriza ela como uma obra juridicamente legalizada. Então essa é a importância para você que está nos escutando, que está nos ouvindo, está nos assistindo nesse momento, é entender realmente a importância da incorporação, que o incorporador nem sempre é o construtor. Quer dizer, é uma maneira do Sinduscom endossar ali que aquela obra está dentro dos parâmetros de legalidade, de tudo aquilo que é exigido para um empreendimento, para uma incorporação imobiliária. Na verdade, quem faz isso é o cartório de registro de imóveis. Ele é que recebe essa documentação toda. Agora, eu moro em Brasília, já estive em várias cidades e tenho que parabenizar o Sinduscom daqui, de colocar esse selo, porque indica para o comprador que essa obra está legal. Isso é que é importante, que ela está legal. Eu não diria que é um endosso do Sinduscom, porque tem certas coisas que ele não pode assumir determinada responsabilidade. Mas de dizer, olha, tem memorial de incorporação, foi registrado no cartório e seguiu o passo a passo correto. Eu acho que dá para até dar uma dica, acrescentar isso, que não sei se expressamente na lei ou na jurisprudência, é dever do incorporador colocar nos contratos, nos termos, nas divulgações, o registro da incorporação. Então a dica é, quer ver se tem? Vê se tem um registrozinho. Está escrito lá, incorporação imobiliária registrada R e alguns númerozinhos, né? Sim. Então isso é algo que você pode, ou qualquer pessoa pode olhar e ver, cara, pelo menos existe. Ah, não tem nada escrito? Fique em dúvida, vai olhar, cuidado, né? Uhum. É uma dica simples, né? Para poder observar se está seguindo os parâmetros legais, né? E o que é que vai garantir o sucesso de um empreendimento? Ou o que é que pode garantir, né? A gente pode afirmar o que vai efetivamente, mas o que é que pode garantir? Empreendimentos assim, não populares, tá? Fator número 1, localização. Fator número 2, localização. Fator número 3, localização. Aí depois a gente vai para a parte do produto, ou seja, que tipo de projeto, né, e de apartamento, com toda a parte de serviços, lazer e tal, que estão sendo disponibilizados. Evidentemente que isso tudo carece de uma pesquisa de mercado antes, né? E uma tabela de venda que seja, digamos, vendedora, né? Que facilite o cliente a comprar o imóvel, né? Acho que é então, mais a condição. A condição. Né? Não é só o preço. Não é o preço é importante, mas não tanto quanto disse o Roberto. Então, falei de localização, falei da planta, vamos chamar para as pessoas que têm menos. Vou falar de produto, pode criar alguma confusão, mas a planta, onde ele vai habitar, como ele vai chegar no apartamento dele, quando ele tiver que descer para fazer algum tipo de uma academia, ou ir numa piscina, enfim, os elementos de lazer, né? E de serviços. Garagem, fundamentalíssima. Porque hoje o carro é uma extensão nossa. Então, chegar num lugar e não ter a garagem é muito, muito difícil. Isso aí dificulta muito a comercialização. O senhor falou em localização. E quando se pensa em localização, quais são os critérios? Porque não é apenas, se eu vou estar num bairro nobre, num lugar bacana. O que eu tenho que considerar, ou posso considerar como pontos cruciais para tornar a localização interessante? A vizinhança, a infraestrutura, vista, né? Uma série porque você está ali, mas você está num outro meio. Qual é o outro meio? Seu bairro, seu quarteirão, sua rua. Então, essas coisas todas, tem estrutura. O que tem no entorno. Isso. Eu já tive um caso que eu dei consultoria a uma empresa, e o terreno estava tudo bacana, mas eles esqueceram de ver, na época da chuva, que alagava ali, entrava água na garagem, virou uma confusão danada. Entende? Porque essas chuvas davam-se de 3, 4 em 4 anos. Aí vinha aquela chuva que... Então, são detalhes aí de infraestrutura
né, de transporte público, de acessibilidade e tal, que precisa ser verificado nessa localização. E quando se fala em localização, já se define mais ou menos o público. Sim, seguramente. Sim, e separando, como a Gil falou, né, popular e não popular, né, porque aí tem uma linha muito tênue do que a gente tem que trabalhar, né. Até um exemplo, localização é o item mais importante. Para São Paulo, por exemplo, a capital, numa linha popular, próximo do metrô, né, é um ponto importantíssimo. Não adianta ser bem localizado para a linha popular e não estar próximo de um meio de transporte fácil, né. Uhum. Então tem N fatores que levam a ser uma boa localização. Então é difícil de falar, né? Qual que é ideal? Depende. E eu perguntei isso para você, Alberto, porque você mesmo tem obras em vários pontos, em regiões diferentes, atendendo públicos distintos. Sim, né? A gente trabalha desde o popular até um média renda, né? Então varia de acordo com cada cliente, né? E tem que pensar muito nesse custo-benefício, porque quer queira, quer não, um terreno bem localizado é mais caro, né? Então você não consegue hoje fazer um produto popular no centro de Maringá, por exemplo, porque não vai encaixar no preço, a não ser que tenha algum benefício social recebido pelo órgão, né? Então a gente tem que trabalhar isso e de fato, né, na nossa concepção, igual, concordo com a Gil falou, a localização é primordial, né? Se você quer fazer o melhor projeto do mundo, mas fazer a 10 km distantes da cidade, não adianta, ninguém vai comprar, né? Então é difícil. Não sei que for um empreendimento diferente, condomínio fechado, né, de lotes, então depende muito, mas tem que estudar caso a caso, né? E aí que as empresas vão se diferenciando, porque as localizações são próximas, os produtos são similares e você vai atingindo novos nichos de mercado. Então, por exemplo, você está no mercado de alto padrão. Para se diferenciar, você tem que criar um conceito, um desejo da pessoa morar naquele lugar. E a partir daí você só cria com tecnologia embarcada dentro desses empreendimentos, coisa que antigamente não era possível de esperar que na engenharia você tivesse tecnologia embarcada numa obra, na prestação de serviços, né? O empreendimento hoje ele já vem como se o empreendimento, se a gente fosse comparar com a computação, ele é o hardware, né? A caixa. Mas o software, hoje você tem uma série de serviços que são prestados para os futuros usuários e que já vem embarcado, quando você adquire o empreendimento, essa empresa hoje já agrega esses serviços para o consumo futuro. Por exemplo, Marcos? Você tem desde serviços de entrega programada dentro da sua residência, serviços de hotelaria, né, a questão de limpeza do apartamento, é uma série. Marketplace, né? Eu vi alguns de Marketplace bem legal. Você entra lá, tem um desconto para você comprar na Magalu se você comprou nesse empreendimento, né? Então tem muita tecnologia. Você tem mini mercados dentro desses empreendimentos, para aquelas lojas de conveniência de última hora para você acessar. Que tem se tornado cada vez mais comum. Você tem serviços, academias cada vez mais high-tech dentro dos empreendimentos, e aí você não precisa se deslocar, quer dizer, é um custo menor que você tem que gastar fora do seu empreendimento. Então é uma série. Carro elétrico, tem empreendimento hoje que está sendo vendido já com carro elétrico na garagem para disponibilizar para uso em comum, bicicleta elétrica, patinete, são uma série de novidades hoje que estão sendo incorporadas nesses empreendimentos exatamente para diferenciar. Quando a localização já é próxima, em pares semelhantes, que são as concorrentes, as empresas concorrentes, então o céu é o limite hoje, né? Talvez nem isso, né, Gil? Porque a gente está vendo que em Camboriú os apartamentos passaram da altura do céu praticamente. É um caminho para o céu. Mais perto do céu, cada vez mais perto do céu. E é incrível você falar sobre isso, porque serviços, né? A gente sempre vê os grandes empreendimentos oferecendo a ideia de residence club, áreas de lazer, mas hoje serviços, lavanderias, por exemplo. Então você deixa de ocupar um espaço. E não precisa ter ninguém. A lavanderia você entra, é tudo no aplicativo com câmera, você faz lá e fecha e tá tudo certo. É impressionante. Você não precisa mais ter uma furadeira em casa, porque o empreendimento tem uma oficina onde você compartilha uma furadeira. O compartilhamento de equipamentos também é um outro conceito, né?
dá uma outra ideia. Agora, Ageu, você tem feito consultorias, e você acabou de citar um exemplo aí de uma obra que um ponto de atenção ali que faltou, trouxe um transtorno terrível, a região lá, o espaço de alagamento. Nessas consultorias, o que é que você percebe que são assim os pontos mais frágeis e que você traria como atenção aí para quem vai trazer novos empreendimentos, novas incorporações? Eu diria que existe o custo direto, aquele que você pode medir. E existe aquele custo que traz certos benefícios que nem sempre é observado. Não é palpável. Então, ontem nós estávamos conversando sobre isso. Muitas empresas, às vezes, não investem na pesquisa de mercado como deveriam. Não investem no estudo do terreno como deveriam. Seja, ir fundo, fazer todos os estudos possíveis naquele terreno para poder descobrir os problemas que vêm pela frente, né? Então, às vezes o incorporador ele quer economizar onde não deve. Onde não deve, ele quer economizar. Isso eu vejo. Quer economizar em tudo, né? Essa é a questão. Pois é, mas é no ponto que não devia. Entende? Ele quer. Eu dei um exemplo ontem. Nós temos o terreno e a gente tem que fazer a sondagem do terreno para saber que tipo de fundação nós vamos executar. E muitas vezes eu vejo o incorporador ter a norma, né? Tem que fazer tantos furos de sondagem pela norma, mas aí às vezes o cara, não, vamos fazer um pouco menos, não precisa, porque um está perto do outro e não quer seguir a norma. Entende? Então... E existe alguma razão para a norma existir, né? Sem dúvida, mas o que eu vejo às vezes é essa economia onde não deve existir, onde não deveria existir, faz-se economia. Por exemplo, coisa mais importante, quem dá a forma arquitetônica, as soluções estéticas, funcionais do empreendimento? É o arquiteto, né? Então, isso é um trabalho, digamos, de talento do arquiteto. Não adianta. Eu não vou pegar por preço. Então você faz uma tomada de preço e aí aparece o arquiteto que faz um precinho bem em conta. E o outro que cobra um pouco mais caro, às vezes. Mais caro não, o trabalho dele, ele é talentoso, ele é adequado ele cobrar um pouco mais. Aí você vê o incorporador ir buscar o valor do projeto mais barato. Quer dizer, o mais barato, sem considerar o resultado, sem considerar o benefício, é que eu vejo um traço das empresas que não são tão profissionais. Sabe, o incorporador às vezes não é tão profissional e ele privilegia o custo e esquece de ver o resultado. É como se você tivesse um pano de seda e aí caríssimo, aí você vai dar para a costureira ali da esquina, quando você deveria dar para um costureiro desse famoso, porque o pano que você está tratando merece um tratamento de talento. Exige até um cuidado mais primoroso. Exatamente. Né? Então, isso é um ponto que eu vejo característico, sabe? Não vamos fazer isso que é muito caro. E como mudar a mentalidade desse empresário? Como mudar essa cultura que ainda é muito presente em algumas regiões do país? Como você está dizendo, isso é cultural. E o Sinduscom, novamente aqui em Maringá, ele presta um serviço para o seu associado, ele tem uma pesquisa orientativa da situação do mercado, exatamente para que o associado, aquela empresa que não tenha condições de contratar um trabalho mais específico, que ela use aquela pesquisa como uma diretriz para saber, olha, nessa região da cidade já existe essa tipologia de empreendimento, não adianta eu lançar mais um para entrar numa concorrência tão alta. Meu produto não cabe nesse mercado.
Então esse é um serviço que o Sinduscom hoje presta em Maringá para as suas empresas associadas. E o que a gente vê, essa mudança de cultura parte muito desse associativismo, da divulgação de informação, e o Sinduscom é um gerador de conteúdo, é um gerador de informação constante. Então essa é a importância de entidades associativistas como o Sinduscom, e aí tem exemplos como a empresa, como a LBX do Alberto, como outras empresas que acabam tendo naquele espaço um fórum de discussão, e ali é que a gente vai aumentando a régua desse mercado, melhorando a cultura. Então eu acho que é isso, é a partir realmente da troca de informações dentro de um ambiente que é apto a isso. E hoje o Sinduscom é o fórum principal de discussões da cidade. Um ambiente que ele chega a ser educativo, não é, Marcos? Porque você fala que tem muitos eventos que o Sinduscom realiza, traz profissionais para debater, para refletir. Esse espaço aqui para um debate de ideias é um exemplo do que o Sinduscom tem propagado. Agora, Alberto, você que tem obras e atuado aí em várias regiões, nós falamos da questão cultural, você percebe que esses comportamentos culturais que o Ageu trouxe aí, essas ideias, elas estão presentes em todas as regiões por onde vocês estão. É um jeito diferente, né? Sempre tem uma cultura diferente, um local diferente, onde que as pessoas gostam, né? Se olhar com a visão de Maringá e olhar com uma visão de Maringá para Cascavel é diferente, às vezes você pode errar, né? Então, é o que o Ageu falou, o cara tem que ser profissional, né? Ele não pode ir com a cabeça fechada, ele tem que abrir a visão dele, uma visão mais holística, né? Quando vai abrir escala em demais municípios e entender cada município como ele funciona, o que o cliente quer, porque o cliente de lá não é o mesmo cliente daqui, eles pensam diferentes, né? Eu dei um exemplo de uma região que a gente viu, onde um bairro era muito popular, que eu olhando não parecia um bom bairro, mas o pessoal gostava de ficar lá porque o amigo estava lá, o parente estava lá, então o que você fazia lá ia vender lá, né? Então depende muito de cada região. E a cultura, o exemplo Foz do Iguaçu, uma cultura que se junta lá com Argentina e Paraguai, meio que mistura tudo ali, é uma loucura, né? Um Brasil um pouco diferente. De entender, né? Mais difícil de entender. Brasiguaia. A gente tem obra lá, a propósito é muito bom, a gente gosta demais da cidade, a gente está investindo pesado lá. Mas é um outro público. É outro público. Tem que entender o público de lá e a gente está acertando meio que onde a gente tem que ir, né? E Ageu? O cavalo passa e você tem que montar certinho, porque senão dança. Mas é possível educar o ambiente, os profissionais, as empresas, prepará-los para um patamar um pouco mais elevado, para pensar numa evolução, digamos, coletiva? É possível? Porque esse é o esforço que o Sinduscom, na região de Maringá, né, no noroeste do Paraná, faz. Esse movimento de propagação de boas ideias, ele vai contagiando, eu ia dizer contaminando, mas é contagiando os envolvidos, as pessoas do meio, de forma eficiente, Ageu? Você jogou o sapo na água. Porque eu simplesmente sou um torcedor desse tipo de atividade, de atitude, sabe? Eu acho que cada empresário ele tem quase que uma obrigação com a classe em melhorar o produto, melhorar as pessoas primeiro, porque o que as pessoas fazem, né, antes está aqui na cabeça delas. Até para você falar, você antes pensa no que você primeiro vai falar. Primeiro organiza aqui dentro. Né? Então, essa organização mental o papel do Sinduscom, e deveria ser em todo o Brasil. E o Sinduscom ontem, eu tive numa palestra e uma reunião com eles, e eu fiquei muito satisfeito, muito feliz de ver que o Senai e o Sinduscom estão promovendo um curso sobre gerenciamento de obra, de pós-graduação, e a integração, a busca, a procura de melhorar o nível profissional, as pessoas, melhorar as pessoas, sabe? Eu acho que é um exemplo, o que eu vi aqui é um exemplo. Eu não vejo isso em muitos Sinduscom, não. Mas eu fiquei muito surpreso. E eu gosto muito disso porque eu sou muito envolvido
com essa parte, transferir meu conhecimento para aqueles que vão chegar. Ontem, nessa própria reunião, desculpa, me abordou um engenheiro que está no 4º ano, me perguntando que tipo de sugestão você me dá para a minha vida profissional. Olha que bacana massa. Isso, né? Dele ter oportunidade de receber uma orientação minha, de o Sinduscom criar esse tipo de curso para ele poder participar. Então, eu sou muito... faz a minha cabeça isso. Eu gosto e valorizo quem faz isso. Sabe? E acho que é possível. O que precisa é de esforço. Sabe? E esse boa esforço vontade. vai puxando a régua para cima. Os Exatamente, novos profissionais vão chegando, Vai as novas levantando a empresas. regra, vai levantando. Sabe? Você vê isso, às vezes você vai para um lugar onde tem pouca atuação nesse sentido, mais ao norte. Aí você chega no Rio Grande do Sul, chega aqui, você vê que o pessoal tem outra mentalidade de fazer com que as pessoas cresçam profissionalmente. Você veja, Juliano, que o Alberto é um exemplo disso aqui em Maringá. O Sinduscom tem uma outra iniciativa, que é a questão do Prêmio Sinduscom. Eu ia falar do prêmio. Algo que foi lançado lá no ano de 2010 e que era exatamente isso. Ano a ano, as empresas subiram a régua e elas têm uma competição sadia entre elas, de boas práticas. Então, às vezes, ele olha a empresa do lado, olha, essa empresa está fazendo isso, está dando certo, eu não fazia, eu vou fazer, e aí ele começa a fazer melhor que aquela empresa, e ela, então, a antiga tem que melhorar o seu processo, e a régua vai aumentando. E isso a gente vê nitidamente aqui em Maringá, nesses últimos 15 anos, é uma engenharia de vanguarda praticada em Maringá. Maringá já era tradicional pela sua universidade estadual, pela UEM, que deu vários profissionais aqui. Hoje nós temos diversas universidades de engenharia em Maringá e a gente fica muito satisfeito, sabe, muito confortável quando traz o AGEU aqui, que é uma unanimidade no mercado da engenharia, mas quando a gente traz aqui e a gente pode perceber que hoje, que o nível da engenharia local, ela não deve nada aos grandes centros. A engenharia que é praticada aqui em Maringá por profissionais formados em Maringá é uma engenharia de ponta, as construções são construções de ponta e por isso a gente tem um mercado imobiliário tão saudável. É um mercado forte e um mercado para investimento seguro da população como um todo. Alberto, e a empresa olha para o concorrente ali ao lado e fala, eu achei que o meu estava bom, mas agora eu descobri que eu ainda posso melhorar. Pois é, isso que o Marcos falou, né? Aquele desafio sadio, né? Sadio. Porque você vai tentar melhorar. Quem que ganha com isso na prática? Quem ganha? O cliente. Porque Ganha eu vou sempre fazer melhor para ter um produto melhor. É para ele que eu faço. Ganha a sociedade, ganha o cliente, as empresas ganham, porque elas vão se qualificando. Dá dor de cabeça, né? Porque sempre tem que estar pensando num negócio melhor para fazer. Quando você achou que já estava bom, aparece um com uma novidade. Agora, né? Mas isso melhorar. Mas isso está no nosso DNA, no DNA do engenheiro. O AGEU é uma prova viva disso. Está até hoje, olha. Já era para estar pendurando a chuteira, mas está vindo de Brasília aqui para transferir conhecimentos. Então você vê que isso está no DNA do engenheiro, essa busca constante pela melhoria contínua. Até porque você dirigiu uma das empresas que foram, pioneiras, que mais tiveram simultaneamente o maior número de empreendimentos. Quantas obras simultâneas o Incol chegou a ter? 400 obras, simultaneamente. Em todo o Brasil. Em 30 e me parece que 38 cidades diferentes. E essas 400 obras, às vezes, tinham mais de um edifício. Às vezes tinham 10 edifícios, mas obras, 400, em torno de 400. Quer dizer, tem muito que compartilhar, muito que contribuir. E não tínhamos WhatsApp, não tínhamos internet. Né? Às vezes nem tinha. Computadores da Aerobem. Então, era para você ver como que era uma engenharia diferenciada, né? Por isso que para nós é uma grande honra estar recebendo aqui o AGEU nessa semana e fica aqui o convite para que retorne a Maringá. Tem que vir no prêmio, hein?
No Prêmio Sinduscom. Já fica o convite, já fica o convite. Bem, para que a gente, antes de nós nos despedirmos, eu gostaria de ouvir, obviamente, do Ageu aí o que ele diria para, especialmente, os novos profissionais, as empresas que estão aí começando a dar os primeiros passos. Qual o conselho que você daria para essas empresas e para esses profissionais? Eu diria mais para os profissionais, porque quem forma as empresas são os profissionais. A empresa é simplesmente um local físico, um CNPJ e um dinheiro na conta. E o empresário quase sempre é um engenheiro. Mas o que faz as empresas são as pessoas. A diferença entre uma empresa e outra é o grupo de pessoas, os valores que elas professam, que elas defendem, né? Eu diria para esses profissionais, pergunte o porquê das coisas. Comece com uma pergunta. Comece pelo porquê. Não faça porquê. nada sem perguntar o porquê. Seja curioso, vá atrás das razões das coisas, que isso vai te levar a crescer. Muito bem. Alberto, nesse contexto todo que nós debatemos, que nós conversamos hoje, o que seria para você o maior ou quais seriam os maiores desafios? Desafios na construção civil, eu acho que é o nosso aguentar os períodos de ciclos, né? A construção civil ela é muito cíclica. Tem épocas boas e épocas ruins, isso é normal, acontece, pode olhar o histórico, né? Então acho que o desafio é você conseguir fazer o seu negócio com toda essa insegurança que o Brasil tem, né? Porque é uma insegurança, cada dia muda um negócio diferente, é um caos, né? E você conseguir aguentar essa mudança de ciclo, né? Chegar num momento ruim, tá lá, não parar, conseguir esperar passar a fase ruim para começar um novo ciclo bom, né? Eu acho que esse é a pegada do empreendedor, é conseguir entender isso e conseguir criar mecanismos para você passar por esse ciclo ruim, né? Acho que essa é a minha dica que eu dou. Maravilha. Marcos, você que está sempre muito envolvido com o Sinduscom e também com a CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, qual é a perspectiva do lado institucional que você tem olhando para o mercado? Eu acho que a gente tem que ser sempre otimista. O mercado vem fazendo a lição de casa, vem cada vez mais investindo em tecnologia, vem investindo na industrialização da indústria da construção, vem investindo em educação do setor da construção civil. Então, nós estamos trilhando uma diretriz, um caminho bem seguro para o avanço. E a participação cada vez maior das entidades, a participação cada vez maior dos profissionais, esse engajamento com as perspectivas de futuro, eu acho que a gente tem aí um cenário bem otimista. A gente tem que sempre estar olhando pelo lado do copo cheio, e eu acho que é isso, é não desistir realmente. Momentos difíceis, como o Alberto falou, ocorrerão, mas a gente sabe que eles são cíclicos e que a gente tem uma quantidade, aquela velha história, né? Durante o dia a gente tem várias derrotas, mas as vitórias, por menores que elas sejam, elas suplantam essas derrotas. E é isso que a gente tem que levar, esse otimismo para o mercado, e deixar muito claro que a construção civil é um investimento extremamente seguro, é um negócio concreto, né, um investimento concreto em que você vê retorno. E o Sinduscom aqui de Maringá, eu quero parabenizar de novo aí o presidente, o Rogério Iabico, por essa iniciativa, né, que é realmente plantar mais uma vez essa semente, em que nós estamos fazendo um curso de residência técnica. Então você veja, vai ao encontro do que o Ageu nos contou aqui. O Sinduscom hoje está recebendo profissionais recém-egressos da universidade e durante 2 anos está promovendo a absorção deles ao mercado, de uma forma que essa absorção não seja feita repentinamente, mas que ele tenha um período, um estágio probatório ali dentro, uma residência técnica, e que possa realmente praticar a boa engenharia através do conhecimento adquirido dentro das empresas e com essa pós-graduação que o Sinduscom tem fornecido. Então, mais uma iniciativa de qualificação, de preparo de profissional, de capacitação. Né? De capacitação, eu sempre, você nunca vai cansar de me ouvir falar que
o profissional da construção civil, é errado quem fala que é um profissional desqualificado. Na verdade, o profissional não é capacitado, porque um pedreiro, para subir uma parede no prumo, para fazer um reboco, ele tem que ser qualificado. Ele pode não ser treinado, capacitado, mas a partir do momento que ele tem isso, geralmente são pessoas com formação cultural de menor nível, mas para fazer uma parede no prumo não é fácil. Não é para qualquer um. Não é fácil, eu mesmo não conseguiria fazer. Exatamente. Bem, aproveitando que nós estamos falando de engenharia, de construção, o importante, né, fazer analogia, o importante é que a gente consiga todo dia colocar um tijolinho ali nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Reto, hein? Reto, né? Aprumado, como no prumo. Gente, muitíssimo obrigada. Ageu, uma honra receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, por tudo que você tem compartilhado e pela presença, né, aqui. Nosso muito obrigada. Então, Júlia, eu fiquei muito bem impressionado com a condução que você, as perguntas, a ter nos deixado à vontade, né? Você é uma mulher muito inteligente. Muito obrigada. Foi muito bacana. A gente está aqui aprendendo a cada episódio um pouco mais sobre a construção civil. Participar aí com a sua condução. Muito obrigada, Alberto. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Esse é um espaço que a gente tem trabalhado, batalhado para que seja realmente de debate, de ideias, de compartilhamento de informações. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo. Marcos Mauro, muitíssimo obrigada. Obrigado a todos vocês pelo convite que o Sinduscom, sempre estou presente quando convidado e sou um entusiasta do associativismo, então a gente está sempre tentando colaborar para que a gente cresça em grupo. Muito bem. E você que esteve conosco, que nos acompanhou, eu peço que você curta, compartilhe, comente e se ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E até o nosso próximo episódio. Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.